Meu nome é Maria Macedo Nagel, eu sou missionária, trabalho sirvo o Senhor Deus aqui na Europa, entre a Itália e a Alemanha especificamente, e nós estamos mais ou menos entre esses dois países. Eu estive por um período na minha vida bastante doente, né, com bastantes inflamações em todo o corpo, com açúcar no sangue desequilibrado, né. É uma experiência de vida, né, uma experiência na minha própria pele, na minha própria carne, e isso me impulsionou a procurar outras alternativas para sair do estado de doença, do estado de compulsão, de um estado inflamatório, de um estado de dor muito grande, né? Então eu venho para cá, para redes sociais, para compartilhar isso para você. Como eu falei para você, eu tive experiências de doenças bem graves e eu achava que eu podia comer qualquer coisa, né? Morando na Itália, macarrão, lasanha, aqui... Bom, eu não quero ofender ninguém, mas os italianos dizem que foram eles que inventaram o sorvete e que eles têm o melhor sorvete do mundo. E todas essas coisas que é boa, né, que são gostosas aqui na nossa boca, mas depois a gente acaba ficando bem doente. Hoje vou falar sobre as farinhas low carb, as farinhas de baixo índice de carboidrato, que são farinhas melhores para a nossa saúde, farinhas que não dão tanto pico de glicêmico, não aumenta tanto o açúcar no sangue, farinha para quem quer emagrecer, farinha para quem quer ter mais saúde, farinhas que a gente quer do bem para colocar no lugar daquelas que nos inflamam, daquelas que nos fazem mal. Então o assunto hoje é sobre farinhas low carb, como é que a gente pode usar isso. Tem bastante confusão quando se vai fazer uma dieta, uma receita dita de dieta, as pessoas confundem muito. As farinhas que não são low carb, é muito fácil de se identificar, que eu vou deixar para você hoje bem prático. As farinhas que elas não são low carb, é as farinhas que contêm amido ou glúten. Amido é o açúcar dos vegetais, tá? Então tem amido na batata, tem amido no arroz, tem amido na aveia. Então, o que acontece com essas farinhas que tem amido ou que tem glúten? Elas vão mexer quase que imediatamente no açúcar que vai entrar no nosso sangue. Apenas a gente ingere aquele alimento que contém essas coisas, a nossa açúcar. Aí a pessoa fala assim, mas isso é para diabético? Não, gente. O açúcar no sangue, ele aumenta para todo mundo, tá? Só que para o diabético é mais problemático, por a questão que eu já expliquei também, sobre a insulina, sobre a resistência à insulina. Mas se você já tem resistência insulínica, tá? Porque você já está sobrepeso, se você já aumentou a cintura, se você já tem uma espécie de pressão alta, se você tem alguma dessas coisas, você já está tendo resistência insulínica. Então, as farinhas que aumentam a glicemia no sangue, elas também não são boas para você, mesmo que você ainda não seja diabético, ou nem seja nem pré-diabético, tá bom? Então, presta atenção sobre isso. Tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo de saúde, tá? Eu não gosto muito de dizer o que a pessoa pode ou não pode, porque nem nutricionista eu não sou. Você precisa procurar uma nutricionista que te acompanhe para saber exatamente o que você precisa, o que você não precisa. Você vai precisar de alguém que te acompanhe ali onde você está. Eu estou aqui simplesmente para falar a minha experiência e aquilo que eu tenho feito, tenho tentado colocar em ordem, tenho colocado em prática na minha vida, tá? Se essa minha experiência pode te servir,
muito bem, mas se você precisa de coisas específicas, você precisa procurar um profissional, tá? Um médico, um nutricionista, da linha que você quer. Se você quer um nutricionista ou um nutrólogo que trata com low carb, você vai procurar um assim. Se você quer um que trata com paleo, você vai. Então depende do que você quiser, você vai achar um profissional que vai te ajudar. E além dessas açúcares, essas farinhas aumentarem a circulação de açúcar no sangue, elas também atrapalham a nossa digestão, principalmente as farinhas com glúten. Então é importante isso. Quais são essas farinhas que contêm amido ou glúten? Claro, não vou conseguir falar todas, mas as principais, mais conhecidas, são a farinha de trigo, a farinha de arroz, a farinha de grão de bico, tá? Que está indo muito de moda atualmente, tem saído bastante receitas, inclusive eu tenho recebido receitas com farinha de grão de bico, tá? Farinha de mandioca, farinha de aveia, fécula de batata, todas essas coisas, como eu falei, vem ou amido ou glúten ou todos os dois misturado. E isso não é bom nem para o nosso intestino, nem para a nossa digestão, aparelho digestivo, e nem muito menos para o consumo de açúcar, que a gente não quer. Quem quer emagrecer ou quem quer melhorar a inflamação do seu corpo são pessoas que querem ter menos açúcar circulando possível, independente se são pessoas diabéticas ou não, tá bom? Quero deixar isso claro para vocês. Porque às vezes a pessoa fala assim, a Maria fala muito disso porque ela é diabética. Sim, eu sou. Você de repente não é, mas eu também nem quero que você seja, e você já fique sabendo dessa informação para que você possa saber fazer as melhores escolhas para você. Então, quais são as farinhas low carb melhores? As melhores farinhas low carb são as farinhas feitas das oleaginosas. Essas são as amêndoas, a castanha de caju, a castanha do Pará, as nozes, as avelãs. Essas são as oleaginosas, tá? Aqui eu quero que você coloque um parêntese bem grande. Amendoim não é oleaginosa. Amendoim é da farinha do feijão, tá? Ela não tem nada a ver com oleaginosas. Então, depois eu posso até falar mais tarde, se der tempo, sobre a farinha de amendoim, mas ela não entra nas oleaginosas. Então, se você pegar 30 gramas de farinha de amêndoa, que é equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa, eu normalmente na minha casa uso uma balança de cozinha. Eu aconselho para você também, porque ou você tem aquela medida que se diz medida americana, que já vem uma colher, um quarto de colher, um oitavo de colher, uma xícara, que se usa bastante. Eu vi várias vezes aí nos supermercados no Brasil, em qualquer lugar se acha. Mas eu prefiro, na nossa casa a gente usa muito a balancinha de cozinha de alimentos, tá? Porque a balança ela é um pouquinho mais precisa do que as colheres. Mas eu quero dizer essa informação para você. Se você pegar 30 gramas de farinha de amêndoas, olha que interessante. Você vai ter cerca de 160 calorias, tá? E você vai ter 6 gramas de carboidrato. Porque o que é importante na dieta low carb, por isso que a gente vai enfatizar isso nas farinhas low carb, é a quantidade de carboidrato que você está consumindo. Entendeu? Que eu consumo. Então, se eu quero consumir menos carboidrato para ter um nível de açúcar melhor, para conseguir mais disposição, mais saúde, desinflamar o meu corpo, então é muito importante essa informação de quanto de carboidrato eu vou estar ingerindo com aquele alimento, tá? Então, a farinha de amêndoa, 30 gramas, vai ter cerca de 160 calorias, que não é uma coisa que a gente conta muito na dieta low carb, mas tem 6 gramas de carboidrato e somente 3 gramas de carboidrato líquido. Eu não sei se você já sabe o que é carboidrato líquido, mas carboidrato líquido é o tanto de carboidrato menos as fibras, porque as fibras são coisas que passam pelo nosso intestino, ajuda na microbiota e tudo aquilo que a gente viu, mas não vai empacar no nosso,
aporte calórico, energético. Então a gente conta muito os carboidratos líquidos. E aqui você vai ter simplesmente 6 gramas de carboidrato para cada 30 gramas, mas a metade disso é fibra, então só a metade vai ser carboidrato líquido. É muito importante, tá? Isso. Depois a segunda, ou a melhor, depende, tem gente que coloca essa como primeira, que é a farinha de coco, tá? A farinha de coco, ela é muito interessante e ela tem as suas variações. Por exemplo, a farinha de coco, ela vai pedir mais água, mais líquido, ela vai pedir mais coisas úmidas. Então, muitas vezes a gente quer pegar uma receita normal e transformar em low carb, trocando a farinha pela farinha de coco. Nem sempre isso vai dar certo, tá? Eu já penei com isso, porque às vezes você vai precisar ou de um ovo a mais, ou um pouquinho mais do óleo de coco, ou um pouquinho mais da manteiga, para você poder ajustar ela, para ela não ficar muito seca, ou ela não dar o ponto certo, a liga certa, porque esse é um dos problemas das farinhas low carb, que não deu a liga certa. Claro, não vai dar como a liga daquela que tem liga, né? Que tem glúten, que vira cola, que você pode fazer cola. Então, as farinhas de coco, você pode até fazer ela em casa, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas no início eu fiz muito ela em casa. A farinha de coco, porque o coco a gente, né, só joga aquela casca dura fora. Então a gente usava o coco, né, cortava, triturava ele, ralava ele, e daí eu fazia o leite de coco, botava água fervendo e tal. Eu acho que você sabe como fazer. Se você não sabe, a gente pode falar um dia sobre isso. E depois eu exprimia aquilo para tirar todo o leite de coco e ficava aquele farelo do coco. Então aquele farelo do coco, depois eu passava ele ou ao forno ou numa frigideira e ia secando ela, e aquela era a minha farinha de coco. Tá? Muito fácil de se fazer em casa. Se você prefere, ai Maria, dá muito trabalho e tal. Se você prefere comprar, às vezes eu até compro, aí eu peço para você prestar atenção. Porque muitas vezes a farinha de coco, ela já vem com açúcar. Tá? Então você tem que prestar muita atenção que você esteja comprando uma farinha de coco que não tenha a junta de açúcar, porque senão, né, vai adiantar pouco para você, porque o nosso objetivo é abaixar açúcar. É melhor você já pegar, usar já uma receita que já inclui farinha de coco, porque alguém já testou e já colocou as doses mais ou menos em ordem, tá? Mas você pode testar. Eu fiz também, algumas vezes deu certo, algumas vezes não deu certo, tá? Se você pegar as 30 gramas, as mesmas 30 gramas que eu falei antes da farinha de amêndoa, você vai pegar 30 gramas de farinha de coco, que vai ter cerca de 150 calorias, um pouquinho menos caloria do que eu falei da amêndoa, mas pouca, tá? E vai ter 2 gramas só de carboidrato. Tá? Só 2 gramas de carboidrato. Interessante isso, né? Só 2 gramas de carboidrato. E a coisa mais interessante, que essas 2 gramas de carboidrato que vai ter nas 30 gramas de farinha de coco, são tudo fibra, esses 2 gramas de carboidrato. Então você vai ter carboidrato líquido zero. Por isso algumas pessoas, alguns autores, alguns médicos colocam ela como a melhor farinha low carb que tem, por causa da questão de que vai ter 0 carbo líquido para você, que a gente vai estar ingerindo, tá bom? Farinha de linhaça. Então eu falei da farinha de amêndoa, das oleaginosas, que a mais conhecida é a amêndoa, mas você pode botar farinha de caju, farinha de nozes, farinha de avelã, tá? E eu esqueci de falar também que você pode fazer isso em casa. Você pode comprar a sua a amêndoa e triturar ela em casa, ou com um moinho, ou no mixer, ou no liquidificador, na hora que você precisar. Porque tem um detalhe nas farinhas low carb, que eu não sei se você já sabe. Um detalhe é que elas se oxidam facilmente, elas perdem a propriedade muito facilmente. Às vezes a gente compra, sei lá, meio quilo de farinha ou 1 quilo de farinha que a gente não vai usar e aquilo fica ali bastante tempo. Então fica até mais econômico se você comprar a amêndoa,
e triturar ela em casa, moer ela em casa na hora que você for fazer a sua receita. Aí fica top, fica melhor ainda, tá bom? É isso. Ou se não, quando você comprar, tenta não comprar muita quantidade, tenta comprar quando você vai usar, mas entendeu? Mas o melhor, como eu falei, é você usar os grãos mesmo, as oleaginosas, e fazer em casa, tá bom? E a de coco, prestar atenção. Tem que estar escrito, tá? Tem que estar escrito se contém açúcar ou se não contém açúcar, tá? É a mesma coisa de coco ralado, sabe? Esses coco ralado que já vem nos saquinhos. É muito provavelmente esses cocos ralados que vem no saquinho já está com açúcar. É muito difícil. Aqui por onde eu passo, eu acho escrito sem açúcar. Então, se está sem açúcar, tem que estar escrito sem açúcar, tá bom? Estejam verificando isso porque é uma coisa muito importante. Então agora eu vou falar sobre a terceira farinha. Primeiro eu falei das farinhas da oleaginosa, depois eu falei da farinha de coco e agora eu vou falar da farinha de linhaça. A farinha de linhaça é aquela que o pessoal gosta de reclamar mais. Ah, porque a farinha de linhaça tem um gosto meio estranho, tem um gosto meio amargo, ela é um pouquinho assim. Gente, depende também, tá? Aqui eu aconselho a mesma coisa que eu aconselhei para as outras. Compre a linhaça e triture, moa a tua farinha em casa naquele tanto que você vai precisar. Eu prefiro usar a farinha de linhaça dourada, tá? Que eu acho que ela é um pouquinho menos amarga. Mas eu uso todas as duas. Por exemplo, se eu for fazer uma coisa salgada, tipo fazer sardinha empanada, eu faço uma receita de sardinha que você tempera e tal, empano ela, passo ela na farinha de linhaça, passo ela no ovo e depois passo ela no coco, na farinha de coco. Gente, não frito nem nada, coloco no forno, fica uma delícia, é impossível comer um só. E outra coisa, a farinha de linhaça, ela é muito super, porque ela também tem outras propriedades. Todas essas farinhas têm outras propriedades, são micronutrientes, tá? Que tem as oleaginosas, por isso que ela não é totalmente do amendoim em questão de família, mas também na questão dos micronutrientes, tá bom? A farinha de linhaça, ela tem vários micronutrientes interessantes pra gente, inclusive ômega 3. Mas para isso ela precisa ser, como eu falei, mais fresca possível, porque se você comprar e deixar, ela vai perdendo suas propriedades, como todas as outras farinhas low carb, tá bom? Uma coisa interessante, tá? Para as pessoas que são alérgicas ao ovo, ou não conseguem comer o ovo, ou têm dificuldade com isso, tá? Ou fazem a opção de não consumir ovo, você pode usar a linhaça também para isso, tá? Você pega uma colher de sopa de linhaça, coloca para hidratar em 3 colheres de água, tá? E ela vira um gelzinho, e aquele gelzinho pode substituir um ovo nas receitas que você for fazer. É muito interessante também essa coisa, que às vezes a gente começa a fazer a receita, não sei se acontece com você também, comigo acontece, você começa a fazer a receita e faltou um ingrediente, aí você vai ver, ai caramba, cadê o ovo? Aí você lembra disso, se você tiver a linhaça, você moe, faz ali rapidinho, ela hidrata e você usa como substituto de ovo para suas receitinhas, tá? Ok? Então é isso. E aí eu vou falar para você o mesmo que eu falei, as quantidades de 30 gramas, tá? 30 gramas de farinha de linhaça, você vai ter em torno de 160 calorias, tá? Mas ela é bem baixa em carbo. Aqui tem a surpresa, porque ela vai ter 9 gramas de carboidrato para essas 30. Aí você fala, mas 9? As outras tinham 3 e 2? Cara, mas tem a surpresa. Desses 9 gramas de carboidrato, 8 gramas são fibras. Então ela só tem 1 grama de carboidrato líquido. Então ela é muito low carb. Very, very low carb. Muito, muito baixo carboidrato. Ótima. Versátil na cozinha para tudo. Para empanar, filé de peixe, peito de frango, o que você quiser. Ela é muito versátil. Ela é versátil para fazer pão low carb, pão proteico. Ela é versátil para colocar nos bolos. Às vezes você coloca um pouquinho dela com um pouquinho de uma outra. Ela é fantástica, tá? Usem e abusem dessas farinhas.
Agora, uma outra linha de farinhas low carb são as farinhas feitas das sementes, tá? Anota aí, sementes. Para quem tem alergia às oleaginosas, eu tenho uma amiga aqui que mora na Alemanha que ela é alérgica a nozes, amêndoas, essas coisas aí. Então, se eu vou fazer uma receita para uma pessoa que é alérgica ou que passa mal com essas oleaginosas, eu vou usar sementes. Pode ser sementes de chia, farinha de chia, farinha de semente de abóbora, farinha de girassol, semente de girassol, tá? Essas também são farinhas low carb. Eu não tenho exatamente aqui os índices de carboidrato, mas essas são substitutas, principalmente para as pessoas que têm, como eu falei, dificuldade ou têm alergia, tá? Então é isso que eu queria falar da farinha Agora, essas farinhas, elas são semelhantes, como eu falei, às oleaginosas, tá? Mas elas também perdem as propriedades. Todas essas farinhas, como eu falei, eu sempre falo pra vocês que muitas vezes, pelo menos, eu fico pensando, caramba, o ótimo eu não consigo, mas eu consigo o bom? Então, se eu consigo o bom, vamos usar o bom, tá? O ótimo é você comprar a semente, moer em casa na hora que você for usar para receita, em todas elas, a farinha de amêndoa, na farinha de coco, melhor de todos é esse. Mas cara, isso não dá, às vezes eu não estou em casa, a gente está trabalhando, né? Então você pega e compra, né? Basta que faça atenção para que não seja a farinha de coco misturada com açúcar, a farinha de amêndoa misturada com amido ou com fécula de batata, essas coisas assim. Então essas são as farinhas low carb. Aí você fala, uau, só isso? Só isso, gente. Só isso é farinha low carb, tá? Só isso é farinha low carb para quem quer fazer dieta low carb, para quem quer viver no mundo low carb, para quem quer desinflamar seu corpo. Como eu falei, essas são as farinhas de baixo carboidrato, que não vai aumentar muito o açúcar no seu sangue, que não vai te inflamar, que não vai te dar problema de intestino ou no aparelho digestivo. É isso, tá? Uma outra farinha que você pode usar, mas não dá para fazer receita só com ela, tá? É a farinha de psyllium. A farinha de psyllium também entra nas farinhas low carb, mas aí você vai precisar combinar ela com uma outra. Às vezes tem várias receitas, inclusive de pães, que tem psyllium e alguma coisa mais, ou de bolo, né? Ou até mesmo de panetone, tem psyllium e tem farinha de amêndoas, porque o psyllium ele vai agir, a farinha de psyllium ela vai agir na questão da liga, naquela colinha, naquela coisa que normalmente as outras farinhas low carb não tem. Vai ajudar nisso, é muito boa. A farinha de psyllium é muito boa para o aparelho digestivo. Se você sofre de constipação, se você está com problema de intestino, ajuda bastante a regular, tá? Ela é interessante porque não é que ela solta o teu intestino, mas ela ajuda a regular, é muito interessante. Eu algumas vezes uso bastante, né? Eu tenho em casa também, é uma das farinhas que eu uso. Uma farinha que o pessoal usa muito também, ou pelo menos eu tenho visto nas receitas, que é a farinha de frango. Essa é uma farinha proteica, tá? Ela não vai aumentar tanto a questão do açúcar no sangue, mas ela vai te dar mais saciedade ainda do que as farinhas low carb. As farinhas low carb já te dá saciedade, mas essa vai te dar mais ainda porque ela é bem proteica, tá? É uma farinha que pode substituir bem a farinha de trigo, né? Se você quer passar por um lado de uma vida mais saudável, é muito fácil de se fazer. Você cozinha o peito de frango, vai lá, vamos lá, dou uma receitinha já prática, tá?
É claro, vai ficar com um gostinho longe de frango, né? Como o pessoal fala, ah, mas a farinha de coco deixa gosto de coco, a farinha de amêndoa deixa gosto de... alguma coisa vai deixar gosto de alguma coisa, né? Depende de ser um gosto intenso ou não. Então, a farinha de frango, você vai cozinhar o seu peito de frango, normalmente, tá? E depois você vai desfiá-lo, né, tirar os ossos e tal, desfiá-lo, passar no microprocessador, acho que se chama, no microprocessador, e aquilo vai ficando fino, e você vai tirando, vai passando até que aquilo vire realmente uma espécie de farinha, mas ainda não está pronta, porque se você for usar ela imediatamente, você pode usar assim, mas se você vai usar e vai deixar alguma coisa para usar tipo amanhã, então você precisa secar ela, do mesmo jeito que você precisa secar a farinha de coco, se você vai pegar ela do resto do leite de coco que você fez, né, que ficou ali, que as fibras do coco, você vai precisar secar ela, ou ao forno, ou na frigideira, tá? E aí tá pronta a sua farinha de frango, que você pode usar para fazer pão proteico, para fazer várias coisas interessantes na cozinha, pelo menos eu uso para isso, tá bom? Que é muito, muito boa, principalmente para pães e coisas assim mais do tipo salgados, tá bom? Porque as farinhas low carb, as pessoas, né, inclusive no início, a gente estranha muito porque são coisas que custam um pouco mais, e nem sempre a gente pode estar correndo atrás. Por isso que eu falo do coco. Coco no Brasil é barato, aqui é caro o coco, onde eu moro, porque vem sei lá da onde, do Paquistão, da Índia, sei lá da onde, e às vezes você compra, tá tudo estragado. Aí no Brasil já tem boa chance que você vai fazer uma boa economia usando a farinha de coco e combinando, né? Tem várias receitas que combinam um pouco de farinha de amêndoa, que é aquela que custa um pouco mais caro, com um pouco de farinha de coco, ou se não amêndoa com psyllium, e vai variando. Dá para você fazer bastante coisas legais sem exagerar nos custos, entendeu? Eu me preocupo muito com essa coisa. Eu acho que vocês sabem, quem não sabe, eu sou missionária, eu vivo de ofertas, então para mim é importante também a questão dos custos. Claro, deixando também de comprar um monte de coisa que não serve, que não presta, a gente também economiza dinheiro nesse sentido e acaba investindo mais na nossa saúde, tá bom? Outra coisa, você melhorando a sua saúde, você vai gastar menos com remédio, você vai começar a diminuir, porque foi essa a minha experiência. Aí você fala assim, Maria, como é que você sabe? Gente, eu imagino, funcionou comigo, que tomava 9 remédios, pode funcionar com você também. De repente você nem tá tomando isso tudo de remédio, né? Então não custa nada tentar, vai que funciona com você, vai que depois de, não sei, de 40 dias, de 60 dias, você vai lá fazer os seus exames, como eu fui fazer o meu, e você vai ter uma boa surpresa agradável de que as coisas melhoraram. Então o médico vai provavelmente dizer para você, olha, você pode diminuir essa dose, você pode diminuir isso, mas o médico que tem que falar isso para você. Eu acho que é muito interessante isso. Existem outras opções de farinha, mas não são low carb, tá? Eu queria que vocês colocassem isso. Então, toda farinha que tem amido ou glúten, grão de bico, farinha de arroz, fécula de batata, farinha de trigo, não sei que, grão de trigo, não sei que lá, o nome que eles quiserem dar aí, tá? Porque as pessoas falam que, não sei, nem me lembro, que aveia, gente, claro, é sempre melhor do que você usar a farinha de trigo, eu sempre falo isso pra você, tá? Então você precisa ver qual é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Na tua saúde, o que você quer, é você que precisa decidir. A gente não pode decidir por você. Aliás, nem mesmo o médico. O médico ele pode te aconselhar, pode te dar uma dieta, mas ele também não pode decidir por você, tá bom? Então, coloca isso pra você, tá bom? Eu acho que eu nem vou falar das outras farinhas que não são farinhas low carb, porque eu acho que já expliquei bem, tá? Se tem amido, você tem que pensar assim, essa farinha foi feita de quê? Ela foi feita de arroz. Arroz o que é? Um vegetal. E vegetal tem o quê? Qual é o açúcar do vegetal? Amido. Se tem amido, não é low carb. É simples.
A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente troca receitas, onde a gente fala, onde eu dou uma reflexão, onde eu dou alguma coisa a mais, onde a gente tem encontros pela plataforma Meet, e a gente está com um grupo muito legal, onde pessoas já estão tendo resultados, já está publicando o seu resultado, e tudo isso, tá bom? Rapidinho da sardinha. Você tempera a tua sardinha, limpa ela, coloca alho, sal, os temperos que você quiser, e daí você empana ela com farinha de linhaça, ok? Farinha de linhaça. Passa na farinha de linhaça, passa no ovo, passa de novo na linhaça, tem gente que passa 2 vezes, depende. E no final você passa ela no coco ralado. Pode ser coco fresco ralado mesmo, que você ralou em casa, ou pode ser uma farinha de coco. E daí você coloca no forno, tá bom? Você coloca no forno, aí depois você vira, não demora muito não, uns 10, 15 minutinhos, depende da potência do seu forno. Você dá uma virada, tá? Pro outro lado. E tem pessoas que gostam de fritar. Eu não gosto muito de fritura, mas você pode fritar também, tá? Sim, ovos, faltam os ovos. E como sempre gosto de me despedir, que as misericórdias e a graça do Senhor Jesus e a sua luz seja com todos nós. Gratidão. Obrigado.